Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, aluna. Seja bem-vindo ao curso de Pedagogia EAD do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Rosângela Santos e nós estaremos trabalhando hoje na disciplina Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. O ambiente onde eu estou é o estúdio de gravação das webaulas e ao meu lado direito, ao fundo, nós temos uma parede branca com pontos interligados e do meu lado esquerdo ao fundo, nós temos uma parede branca com os escritos EAD Mudando Realidades. Dando continuidade, então, à nossa unidade 4, hoje nós iremos trabalhar sobre, também, dando continuidade, como eu disse, métodos de avaliação e intervenção pedagógica, uma introdução. Qual que então é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da nossa aula é conhecer algumas estratégias pedagógicas de adaptação de atividades para os alunos de inclusão ou alunos que tenham dificuldades de aprendizagem. Como nós já sabemos, dificuldades ou transtornos específicos da aprendizagem, que se enquadra nos alunos de inclusão. Vamos lá, então? Trouxemos aqui novamente, essa citação de Santos, que casa muito bem com o que a gente está abordando, que é sobre a questão das adaptações pedagógicas, e ele diz: a diferenciação pedagógica consiste-se como uma resposta orientada pelo princípio do direito de todos à aprendizagem, essencial para dar resposta à heterogeneidade de alunos que frequentam a escola atual, ou seja, a nossa diversidade de alunos que nós temos na escola hoje, no século XXI. Então, como eu disse, nós estamos trazendo aqui algumas sugestões de adaptações e algumas sugestões gerais de adaptações. Como nós vimos, é muito específico o aluno. Nós precisamos primeiro conhecer o nosso aluno para a gente poder fazer as adaptações. Por isso, nós estamos trazendo algo geral, mas que vai ser muito útil para você, professor, que tem um aluno de inclusão na sua sala de aula. Aqui nós temos uma sugestão sobre o papel e o tipo de letra que a gente vai estar utilizando para fazer as atividades do aluno. Se, por exemplo, às vezes eu tenho um aluno que tenha deficiência visual, tenha baixa visão, por exemplo. Então, nós temos que fazer uma letra grande, geralmente não utilizarmos muito as letras cursivas, e nem as letras de imprensa, mas um papel branco, com uma letra grande. Aqui, esse outro exemplo. Aqui nós temos uma folha com as imagens, com um fundo cheio de informação, com um fundo cheio de desenhinhos aqui. Então, esse não é apropriado. O mais apropriado é nós termos uma folha, com aquela informação que você quer passar, tendo mais evidência, Na folha branca, a gente observa que aquilo que você quer mais chamar a atenção está evidente. Aqui um exemplo de ensinar para a criança, de você estar o conteúdo sobre leve, pesado, então você vai colocar uma borboleta que é leve, simbolizando a leveza, e o pesado, um hipopótamo. Aqui, no caso, a gente está trazendo o exemplo de papel, Um papel de fundo branco é o mais apropriado. Uma outra, a respeito dos materiais estruturados. É muito importante a gente estar usando os materiais estruturados para trabalhar com a criança, principalmente as crianças que têm dificuldade, de aprendizagem,
ou tem transtorno de aprendizagem. Nós sabemos que quando a gente trabalha com o concreto, né, é bem mais, a criança consegue assimilar melhor. E aqui nós trouxemos um exemplo, né, da gente trabalhar com o alfabeto móvel. Aqui você pode trabalhar a criança para ela, né, estar associando a letra do material móvel e escrevendo no caderno. Aqui nós temos trabalhar essa letra, o alfabeto, né, com imagens, né, por exemplo, banana. Qual que é a letra que começa com banana? Letra B. Aqui nós temos trabalhar as monossílabas, de sílabas, tudo com material concreto que fica a criança consegue assimilar melhor, né, pegando, tocando. Essa é uma das adaptações que a gente pode fazer. A respeito das imagens, né, trazermos mais umas imagens realistas. Por exemplo, aqui, dependendo do que a gente quer trazer, né? Qual que é o conteúdo que a gente quer trazer. Se eu quero trazer o conhecimento sobre quem é o animal leão, né? Vou trazer só uma imagem de fundo branco e só a imagem do leão. Por quê? Porque na outra imagem a gente observa que ali eu não sei se eu quero mostrar para o aluno sobre o solo, sobre a mata, né, sobre o vegetal ou sobre o animal. Então vai confundir. E aqui você trazendo só o leão, e você quer falar só sobre o leão, só sobre o animal, então você coloca num fundo branco. Esse outro exemplo, aqui, por exemplo, eu quero falar sobre o entardecer, né? Ou quero associar o animal com essa paisagem. Aí eu uso essa imagem mais realista, né, do animal mesmo. Como que é o animal de verdade? Uma bola. Eu não vou usar aquela figura de bola convencional, de desenho, mas eu trago uma bola de verdade, né, que realmente a criança vê, que a criança pega, que a criança brinca. Também aqui a questão das letras vazadas, né, direcionadas para a criança. Ó. 1, 2 e o 3, direcionando. E você pode estar trabalhando com essa criança verbalmente também, falando, olha, um risquinho para baixo, outro risquinho para baixo, um risquinho no meio, né? Também é uma forma de você estar trabalhando com a criança, é uma adaptação de material para você trabalhar com ela. Uma outra sugestão, né, é a respeito dos pontilhados, né? Pontilhados grandes também com o fundo branco e também as letras vazadas. É importante a gente fazer também a associação das letras vazadas, que a criança ela vai poder trabalhar, né, com essas letras, e também com a figura ao lado, mas é uma figura real, uma figura realista. Outras adaptações que a gente pode fazer, o engrossador de lápis, né, para aquelas crianças que às vezes têm dificuldade, né, motora, então o engrossador de lápis é muito útil, né, para essas crianças. E aqui tem vários, né, tem esse modelo azul, tem esse outro modelo. Recursos para escrita ampliada, né, a criança que tem dificuldade motora também de conseguir escrever, né, no caderno convencional, você adapta esse material para que ela possa escrever, compreender o lado direito, o lado esquerdo, da onde a gente começa a escrever, né? Do lado esquerdo para o lado direito. E se ela não tiver um caderno entre linhas, como que ela vai conseguir aprender, né? Esse é um recurso que dá para se adaptar. E aqui nós temos, né, a respeito da comunicação alternativa. Né, se nós temos um aluno que ele não é verbal, né, que ele tem comprometimento na sua comunicação, a gente pode usar também esse recurso, né, que é a prancha com símbolos PCS, comunicação alternativa, recurso de linguagem. E esse é um recurso de linguagem, né, alunos não verbais, como eu disse. E aí eu trago aqui para vocês o exemplo desse software, né, o Board Maker, que hoje está na sua versão 7.
É um sistema de comunicação pictórica. E o que é isso, né? Olha só, aqui nós temos como se a criança quer falar oi, eu, ela vai mostrar então essa placa, essa prancha, né? Ela vai utilizar essa prancha para falar aquilo que ela quer. Então, é um recurso de linguagem, um recurso que ela pode utilizar dentro da sala de aula, para convivência em sala de aula com o professor, pode usar esse recurso. E como que a gente constrói esse recurso, né? Como eu disse, é um software. O BoardMake, gente, eu peço desculpa aqui para vocês, né, desse slide, que ele ficou um pouquinho ruim para visualizar, mas é importante o conceito, né? Eu trazer para vocês o que é. O BoardMake é um programa de computador que foi desenvolvido especificamente para a criação de pranchas de comunicação alternativa. Ele possui em si a biblioteca de símbolos, PCS, e várias ferramentas que permitem a construção de recursos de comunicação personalizados. Aí aqui a gente traz um exemplo, né? Você quer trabalhar com a criança a respeito de sentimentos, né? Sentimento de dor. Aí a criança pode utilizar, você pode trabalhar com a criança, sentindo dor no joelho, né? Sentindo dor na mão, dor nas costas, né? É uma forma de trabalhar com a criança através desse recurso. Trabalhar as emoções, como eu disse, as sensações, a parte do corpo também, dá para a gente trabalhar a ciência, né? O conteúdo de ciência, e contação de histórias, através das imagens. E o que é um pictograma, né? É um sinal visual, ou seja, uma imagem que representa um objeto, conceito ou ação por semelhança, utilizando as características mais marcantes do mesmo. O objetivo é sempre criar uma conexão muito evidente entre a imagem e a ideia. É isso. Nós temos que trabalhar com nossas crianças com o material mais concreto possível e que mais se aproxime da realidade, né? Então, esse recurso é um recurso muito bom. E aí, como que nós podemos fazer adaptações para trabalhar com um aluno disléxico? Algumas, nós trazemos aqui, né, esse exemplo, para trabalhar rima, por exemplo, né? Consciência fonológica, para ele pode, então, manipular o alfabeto móvel, né? Através de manipulação de fonemas. Nós sabemos a dificuldade do disléxico, né? Também, dentre elas, é a associação do fonema. Então, aqui nós trouxemos um exemplo desse recurso que chama troca fonêmica, né? Aí você pode, por exemplo, a foca, né? Aí você traz ali o laço, a vela e o violino. Qual que vai ser, então, né, o som que vai se aproximar? Aí a criança vai colocar o pregador ou um outro recurso que você for utilizar. Aqui, marque letras iguais em cada linha, para a criança também trabalhar a questão da visualização, do P, do B, né? Fixar como que se escreve, né? Como que se grafia, faz a grafia, né, dessa letra. E como a gente pode também trabalhar a avaliação, né, com esses alunos disléxicos, com consignas mais objetivas possíveis, ou seja, né, o título ali da atividade, a gente tem que ser bem objetivo no título da atividade, disponibilizar a esse aluno um tempo maior para a realização das atividades. Essas são algumas das possibilidades que a gente pode fazer para facilitar, né, no momento da avaliação deste aluno. Sobre a disgrafia. A disgrafia, como nós vimos, né, são crianças, são aquele indivíduo que tem dificuldade, né, de grafar, de fazer o escrito, de escrever a letra, né? Como que a gente pode trabalhar? Qual uma adaptação de atividade para essa criança, né? Então, a gente tem que trabalhar a coordenação motora fina dessa criança, né? Estimular essa habilidade através de atividades que estimulem, então, né, o visoespacial, uma habilidade visoespacial, ou seja, ali ela saber escrever dentro, por exemplo, de um espaço, né? É aquela prancheta que a gente mostrou lá de escrita.
como que você também pode trabalhar com a criança? Você pode disponibilizar para essa criança pinturas, né? Olha só, aqui nós temos o quadro, esses quadradinhos aqui. Para ela conseguir pintar esse quadradinho, ela tem que ter uma coordenação motora boa, né? Porque senão ela vai conseguir, ela vai fazer pintar todo desorganizado. Esse é um recurso bom para ela, para estimular a coordenação motora fina, né? Aquele outro exemplo ali, que são os balões. Isso é de uma forma bem genérica, né? E vai depender também do nível que essa criança vai estar, como a gente falou lá na aula sobre o PEI. A partir do nível que essa criança está, que eu vou disponibilizar as atividades e fazer as intervenções pedagógicas. Quanto à desortografia, né? Trabalhar sílabas complexas por meio de jogo soletrando, né? Ditado, caça-palavras. Aqui nós temos um exemplo das sílabas complexas, né? Então você vai trabalhar também que a criança tem dificuldade, né, com relação à aquisição dessa aprendizagem com as sílabas complexas. Nós podemos trabalhar com isso. O jogo soletrando, né? Que você vai, no nível 1, por exemplo, você vai pegar aquelas palavras mais fáceis, e aí no nível 2, no nível 3, né, que você coloca dentro de uma caixa essas palavras, por exemplo, no nível 1, vou colocar aquelas palavras dentro da caixa, e de uma caixa, de uma lata, né, pode ser até uma caixa de sorvete reciclável, você vai reciclar, né, e você coloca essas letras ali dentro, essas palavras ali dentro. E aí você pode fazer o jogo, né? Pedir para a criança colocar a mão e tirar uma palavra. Você vai tirar a palavra, melhor. Você vai tirar a palavra, você vai escrever, vai falar a palavra e a criança vai escrever. E como que a gente pode fazer, então? Qual um recurso, né, de avaliação? Como que a gente pode fazer a avaliação dessa criança? Ajudar em provas escritas na leitura, para que a criança não fique sem entender, né, o que está solicitando, se a criança estiver nesse nível de precisar dessa ajuda. Usar provas orais como um recurso extra, se a escrita estiver muito comprometida. Então, a gente pode também fazer essa adaptação. Quanto à descalculia, nós podemos trabalhar, que eu trouxe um exemplo, né, de uma forma que você pode trabalhar, um material que você pode trabalhar, esse material onde você vai trabalhar, você pode trabalhar cores com a criança, você pode trabalhar quantidade, né, números e quantidades, o número, como que se representa aquela quantidade de 1, como que é representado o número 1, e aqui a questão da adição, né, trazendo esse material também, esse recurso que você pode utilizar. E a organização dos exercícios. A gente entendeu, né, na nossa última aula, que TDAH ele não faz parte de um transtorno específico de aprendizagem. Só que nós sabemos que a criança que é TDAH, que tem o TDAH, ela pode apresentar dificuldades de aprendizagem, né? Então, uma criança, por exemplo, que é TDAH e é desatento, né? Ou também hiperativo, ou desatento, ou hiperativo, ou combinado, né? Eu não vou dar uma atividade para essa criança cheia, né, de uma avaliação cheia de exercícios. Não, eu vou focar, eu vou diminuir. Por quê? Porque a criança, vamos supor, se ela é desatenta, tem muita informação naquela folha, naquele papel, e ela vai se perder ali. Então, vamos resumir, vamos diminuir, na verdade, né? O hiperativo também, eu tenho muita atividade para eu fazer, eu estou com pressa, eu não vou querer fazer tudo isso, né? Então, também diminuir, né? Exemplo de avaliação, então, a redução de atividades. Um exemplo aqui que a gente traz de adaptação para essas crianças. E eu trago para vocês aqui agora um pensamento, né, de Rubem Alves, que ele diz: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados,
o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que eles amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves. Pois é, gente, que lindo, né, esse poema. E nos faz refletir sobre a nossa posição, né, como professor, a nossa posição como educador dentro de sala de aula. Qual que é o meu papel como professor dentro de sala de aula? Será que eu vou olhar para as diferenças com que olhar, né? Eu vou ser esse professor que vai levar o meu aluno a voar, a romper as barreiras? Ou eu vou ser esse professor que vai olhar apenas para o laudo, apenas para o diagnóstico desse aluno e as limitações que esse aluno possa ter? Então eu trago essa reflexão para a gente, né? Para a gente pensar. Essa disciplina, Teorias de Desenvolvimento da Aprendizagem, é uma disciplina muito importante para o nosso curso. Na minha época, há muito tempo atrás, não tanto, mas eu não tive essa disciplina, né? E agora, estudando e vendo a ementa dessa disciplina e com a minha formação, minha especialização em psicopedagogia, né, eu vejo o quanto é importante, né, nós termos uma grade curricular de um curso de pedagogia que tenha esses conhecimentos, que traga a esses alunos que estão em formação esse conhecimento. Principalmente agora que nós estamos, né, por exemplo, a pedagogia do século XXI. Que pedagogia que é essa, né? Nós temos que olhar diversificadamente, né, para os nossos alunos e para nós mesmos refletirmos, né, sobre as nossas ações, né, sobre a nossa prática pedagógica. Então eu trago para vocês essa reflexão. Também eu quero me despedir de vocês, né? Trabalhamos essa disciplina junto nessas quatro unidades. Quero dizer que foi um prazer trabalhar com vocês. Espero ter contribuído, né, para a formação de vocês com qualidade. Quero dizer para vocês que eu fiz o meu melhor, né? E desejar a vocês uma longa caminhada aí de aprendizagem, né? Que a aprendizagem possa ser contínua na sua vida, né? Como professor, como futuro professor. E então, para concluir de verdade a nossa disciplina, eu trago aqui as nossas referências básicas, né? Que foi esse livro das autoras, né? Estratégias Educacionais Diferenciadas, e esse livro aqui da liçãozinha, que é um material que a gente pode encontrar nesse site. Aqui especificamente é de matemática, só que eles têm, né, no site vários materiais de todas as disciplinas, e esses foram os materiais que a gente utilizou nesta aula de hoje. Então assim eu me despeço e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.